Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado aí por você que nos assiste ao vivo, você que nos acompanha posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo, que dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo mais relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. E você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde esse material vai para você também em PDF, para você consultar a qualquer momento do seu dia. Hoje, sexta-feira, último dia útil aí do mês de julho, primeiro mês aí do segundo semestre, sexta-feira com muito frio, sextamos, né? E vamos olhar um pouquinho então para tudo que aconteceu aí no dia de ontem, uma semana aí repleta de mudanças, de bastante oscilação no mercado como um todo e muita expectativa, inclusive já olhando para o início da próxima semana também. Olhando ontem, nós tivemos o índice Ibovespa aí se descolando dos principais mercados, num dia também com boa recuperação das bolsas asiáticas, né, que subiram bastante ali, juntamente com os demais mercados. As bolsas asiáticas ali, a gente falou bastante durante a semana da oscilação delas por conta da regulação do governo chinês, e ontem foi um dia de alta para as bolsas asiáticas, as bolsas europeias e também bolsas americanas, mas por aqui, infelizmente, o noticiário interno aí fez com que nós tivéssemos um descolamento. O índice Ibovespa caiu, puxado aí para baixo, principalmente aí por Vale e Ambev, né, duas empresas que têm um peso muito grande no índice. Os investidores, de forma geral, esperavam um pouco mais do balanço das companhias. Não que tenha sido ruim, muito pelo contrário, a Ambev aí teve um aumento de rentabilidade e de vendas de 36% no segundo trimestre. Vale, a gente já falou aqui, foram mais de 600% de crescimento, mas ainda assim os investidores aí não gostaram tanto do que viram e automaticamente aí tivemos uma queda no índice Bovespa, óbvio, também somado a outros detalhes que envolvem aí ambiente econômico e político também. Ontem nós tivemos aí a divulgação de geração de empregos do CAGED, né? Também foi acima da expectativa, mas nem isso ajudou aí a segurar no positivo a Bolsa Brasileira. Olhando já para fora, o PIB dos Estados Unidos evoluiu no que a gente chama do ano contra ano. Obviamente aí tivemos um ano de 2020 muito pífio em relação a resultados, principalmente por conta da pandemia da Covid-19. Mas o resultado aí veio abaixo do que era a expectativa do PIB para o segundo trimestre aí de 2021 lá nos Estados Unidos. Veio na casa de 6,5%, a expectativa era algo já chegando em 8,5%, o que também frustra um pouco aí a expectativa aí de muitos especialistas e investidores. A boa notícia vem lá dos Estados Unidos em relação aos pedidos de seguro-desemprego, que vieram aí abaixo do que era a expectativa. Isso também ajudou a manter as bolsas americanas em alta, também aí em dia aí de bons resultados da maioria das empresas, exceto aí algumas empresas da área de tecnologia e que são listadas na Nasdaq lá nos Estados Unidos. Ainda no noticiário, falando um pouquinho de exterior, falando de Ásia, né? O governo chinês aí com toda a sua regulamentação aí que movimentou bastante os mercados nessa semana, a princípio aí tem notícias de que ele deve voltar a permitir que empresas chinesas abram capital nas bolsas norte-americanas, que era uma das situações de regulamentação que estavam sendo controladas aí pelo governo chinês. Mas a ideia é que elas precisem cumprir alguns requisitos aí obrigatórios do governo chinês. Então se aproxima de algo um pouco mais palpável essa negociação talvez entre o governo chinês e as empresas aí que querem aí abrir capital na bolsa norte-americana. Lembrando que isso movimenta bastante, vimos como a bolsa asiática no início da semana caindo trouxe também reflexo para as demais bolsas mundiais.
Olhando para a Europa, a Europa surfou um bom momento após divulgação expressiva ali de algumas empresas listadas, que nós já falávamos ontem pela manhã, inclusive, e também a manutenção de estímulos por parte do Federal Reserve lá nos Estados Unidos também levou aí com que a Europa continuasse aí num bom momento e as bolsas fechando em alta. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral. Ontem nós tivemos o índice Ibovespa caindo 0,48% a 125.675 pontos. O dólar no mesmo movimento aí caiu 0,60 a R$ 5,07. E quando olhamos para as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu um pouco menos por conta aí de algumas divulgações de resultado que não foram tão atrativas para o mercado e obviamente se espera aí após trimestres aí consecutivos de empresas de tecnologia batendo recordes, se espera que com a retomada econômica essas empresas que têm uma perspectiva aí de pagamento de retorno do PL, né, P sobre L, que é chamado um pouco mais longo, que elas tenham uma valorização menor, e Nasdaq então subiu 0,11 a 14.778 pontos. O índice S&P 500 subiu 0,42% a 4.419 pontos e o índice Dow Jones subiu 0,44%, chegando aí a 35.084 pontos. Quando a gente olha para a Europa, o euro também movimentou em queda de 1%, voltando aí à casa dos R$ 6,02, com uma perspectiva, quem sabe, aí de logo baixar da casa dos R$ 6 novamente, como nós vimos aí no mês passado. E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha subiu 0,45% a 15.640 pontos, o CAC na França subindo 0,37% a 6.633 pontos e o Reino Unido subiu 0,88% a 7.078 pontos. Já falávamos ontem pela manhã no fechamento do nosso Morning Call, mas na Ásia também tivemos um movimento positivo no dia de ontem. A China fechou com alta de 3,05%, recuperando uma boa parte aí da queda da semana, fechou a 14.515 pontos, e no Japão a alta foi de 0,73% a 27.782 pontos, mas como a gente já falou um pouquinho na abertura do nosso Morning Call, ainda há uma expectativa de volatilidade nas bolsas asiáticas por conta aí dessas indefinições do governo da China principalmente, e olhando para o Japão preocupa muito aí principalmente a questão do aumento de casos de Covid-19, principalmente pela variante Delta, que afeta bastante a Ásia como um todo. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, ontem o Bitcoin caiu 1,12% e o Ethereum teve uma leve alta de 0,56%. Os especialistas aí trazem um momento aí também crucial um momento crucial aí para o Bitcoin, principalmente, né? Lembrando, nós tivemos aí há poucos dias que inclusive falávamos aqui de um teste de suporte, onde o Bitcoin aí estava próximo já chegou a perder os 30 mil dólares, né? Valendo menos de 30 mil dólares, se recuperou e voltou a ter novas altas, principalmente aí com falas de Elon Musk e a suspeita, entre aspas, né, de que a Amazon poderia aí vir a contratar pessoas nesse segmento e aceitar aí a partir disso o pagamento em criptomoedas. Também fez com que a moeda voltasse a subir forte nessa última semana, mas chegamos aí num ponto também que é tido aí como por analistas gráficos como um momento também de rompimento, né? Voltando aí a próximo à casa dos 40 mil dólares, a cotação do Bitcoin, e ele subindo, ele tem perspectiva de novas altas, olhando para essa análise gráfica, né? E é um ponto aí que normalmente, quando a gente olha para essas análises de suporte e rompimento, é um ponto aí que realmente tem normalmente uma dificuldade maior de romper, mas vale a pena então ficar de olho nesse sentido, olhando para as cripto. Olhando para petróleo futuro, voltamos a ter novas altas, né? O Brent fechou a negociação de ontem a 74 dólares e 90 centos o barril, enquanto o WTI fechou aí a 73 dólares e 41 centos o barril. Após todo aquele imbróglio ali em relação à negociação da OPEP, onde a OPEP mais teve que ingressar aí principalmente para acertar a negociação aí de aumento gradativa aí da oferta de petróleo aí no mundo, nós voltamos aí a ter um pouco mais de estabilidade e o petróleo volta aí próximo das suas máximas aí dos últimos anos.
Índice S&P 500 VIX, por conta aí do bom momento das bolsas, principalmente as bolsas norte-americanas, voltamos a ter uma estabilidade maior no índice do medo, que fechou em queda de 3,33% a 17,70 pontos. Lembrando que o índice do medo S&P 500 VIX é o índice aí que mede a volatilidade do mercado de ações e com isso automaticamente mede o risco desses mercados. Metais futuro, nós temos aí o ouro aí fechando em cotação acima dos últimos dias, né? Fechando aí na casa de 1.827 dólares e 80 cents a onça, uma boa perspectiva para a negociação de ouro futuro. Alumínio futuro também subindo forte aqui, olhando para a negociação de agosto, a 2.595 dólares e 50 cents. E o ferro refinado aí, olhando para a cotação desses últimos dias de julho, fechando aí a 213 dólares e 52 cents a tonelada. Lembrando aí, né, a demanda e preço do minério de ferro aí foram os principais aí causadores de altas das siderúrgicas e da companhia Vale aí no segundo trimestre, que já tivemos bastante assunto aí sobre esse tema. Ontem, aí mesmo em meio à queda do índice Bovespa, tivemos algumas ações que surfaram o bom momento. Uma delas aí é a Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA3, que subiu ontem 5,61%, fechando a cotação a R$ 48,13. Multi 3 também subindo 5,36% e fechando a cotação a R$ 24,16. E GTA 3, que é Iguatemi, subindo a 3,27%, cotação de R$ 42,30. Usimin 5, né, Usiminas, alta de 3,21%, fechando a R$ 20,84. E Goal 4, que é Metalúrgica Gerdau, também subindo 2,24% e fechando a cotação aí a R$ 14,59. Também as principais altas do dia de ontem. Já as principais baixas do dia 29, ontem, ficaram por conta de Pecar 3, Pão de Açúcar, né, que divulgou resultados aí e teve forte queda. A gente fala um pouquinho mais sobre isso lá no nosso fechamento, aí falando de mercado corporativo. Caiu ontem 7,39% as ações de Pão de Açúcar a R$ 31,42. VEG 3 também caindo 2,87% ontem, olhando aí principalmente para um movimento de correção. Após divulgação de resultados, tivemos forte alta de VEG, agora um movimento praticamente natural aí dessa correção em relação aos valores. VEG fechou a cotação em R$ 36,13. Quem também caiu ontem é Cogna 3, COGN 3, caindo 2,87% e fechando a cotação a R$ 3,71. TOTS 3 caiu 2,50% a R$ 35,49 e CPFE 3 também caindo 2,37% a R$ 25,85, fechamento aí do dia de ontem. Olhando aí para a agenda de indicadores brasileiros, hoje temos divulgação aí da taxa de desemprego, né? Ontem falamos aí da geração de empregos do CAGED, hoje tem a taxa de desemprego e também balança orçamentária do Brasil, olhando aí para superávit ou déficit em relação à arrecadação. Não são tão importantes, mas vale a pena ficar de olho aí nesses dois indicadores que são divulgados no mercado brasileiro hoje. Olhando para exterior, nós temos aí um olhar um pouquinho diferente. Hoje vale a pena ficar de olho aí na divulgação do PIB do segundo trimestre da França, Alemanha e zona do euro, que aí também deve ter bastante impacto, principalmente aí nas bolsas europeias. Hoje também vale a pena ficar de olho no IPC, Índice de Preços ao Consumidor da França, e também na zona do euro. Lembrando, a gente sempre fala aqui sobre a inflação e principalmente aí sobre a inflação de serviços aí, que pode vir a acarretar novos problemas, né, em relação a esse ponto. A gente fala um pouquinho mais daqui a pouquinho também alguns detalhes em relação à zona do euro. Hoje também a gente pode ficar de olho no desemprego na zona do euro, que mede muito dessa volatilidade, dessa possibilidade de retomada econômica. PMI Chicago também podemos ficar de olho. E olhando para a China, do outro lado do mundo, hoje tem divulgação do PMI composto e PMI industrial, que também vale a pena ficar de olho, principalmente aí olhando aí para a retomada aí após a forte queda aí durante a semana das ações na bolsa chinesa. Olhando um pouquinho agora para a política,
política aí que nós sempre temos um radar grande nesse sentido, né? Às vésperas praticamente da retomada, né? Fim do recesso parlamentar, na segunda-feira, dia 2, retomam as atividades no Congresso, e aí devemos ter mais desdobramentos de vários dos pontos que a gente já vem falando aqui, mas obviamente ainda nos bastidores muita coisa acontece, como a gente viu aí mudanças também específicas em relação a tudo que acontece no mercado e nos bastidores, aí mudança nos ministérios, entre outros. O que vale a pena ficar de olho são os desdobramentos da CPI da Covid, onde o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em depoimento aí à Polícia Federal, né, lembrando que há uma investigação específica além da CPI, e em depoimento ele afirmou que o presidente Jair Bolsonaro pediu que ele investigasse possíveis irregularidades aí na compra de vacinas, inclusive dizendo que este não foi um pedido formal, mas apenas um pedido verbal do atual presidente Jair Bolsonaro para que fosse feita essa investigação. A fala do Eduardo Pazuello acabou gerando aí mais desdobramentos na CPI, onde o presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, usou a fala dele aí como comprovação de que o presidente Jair Bolsonaro teria sido alertado lá pelos irmãos Miranda, né? Outro desdobramento aí da CPI, onde os irmãos Miranda, os dois Luiz Miranda, né? Um que é servidor do Ministério da Saúde, o outro que é deputado federal, que teriam avisado o presidente Jair Bolsonaro dessas possíveis irregularidades, e na época o presidente Jair Bolsonaro disse que não há como ele, presidente da República, lembrar de tudo aquilo que falam com ele no dia a dia, e por isso que ele não levou isso adiante, que ele não lembrava dessa conversa. Mas o depoimento de Pazuello mostra aí que talvez essa, né, na fala de Randolfo Rodrigues, mostra que ele teria recebido a informação e repassado o pedido, inclusive a Pazuello. Isso deve trazer desdobramentos no dia de hoje, e obviamente aí muita coisa volta a acontecer a partir da próxima semana com o fim do recesso parlamentar. Olhando aí para o outro ponto que principalmente aí tem afetado o ambiente político, né? Um outro contraponto, que é a reforma tributária. O relator, o Celso Sabino, o deputado aí que é o relator na Câmara, ele está tentando atrelar o corte do imposto de renda à pessoa jurídica à arrecadação, né? Lembrando aí, existem estudos, a gente já comentou um pouco sobre isso aqui no nosso Morning Call, que esperar do mercado hoje, comentou algumas semanas atrás que estados e municípios seriam os principais afetados aí em relação à receita, né, com a redução aí no imposto de renda para pessoa jurídica e outros impostos aí propostos principalmente aí pela reforma tributária. Com isso e com o objetivo aí de ganhar adeptos aí de estados e municípios, e também com isso os estados e municípios pressionarem aí para que seja positivo e que seja votado da forma como ele quer a reforma tributária, ele tenta atrelar as duas informações. Isso deve trazer desdobramentos políticos e também econômicos posteriormente. A gente fica de olho aí nesse sentido. As discussões, assim como nós falamos ontem aí, entre judiciário e executivo, continuam ampliando, né? A ênfase principal no momento é em relação ao voto impresso. Ontem nós já falávamos que o STF divulgava nas redes sociais aí um vídeo falando que não mexeu nos poderes do atual presidente durante o período da pandemia. Jair Bolsonaro rebateu, e ontem a tônica aí foi em relação ao voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro disse que na sua live semanal, que é todas as suas quintas-feiras no seu canal, ali, acho que é o Facebook ou o YouTube, ele iria apresentar as provas em relação ao voto impresso. Durante a live ele disse que não tem provas, mas sim indícios de que há irregularidades, e no mesmo período, no mesmo horário da live, o STF estava rebatendo algumas das críticas feitas pelo atual presidente. E obviamente aí, como a gente já falou, a mudança na Casa Civil também tem um pouco de intuito de apaziguar um pouco os ânimos, né? Tanto entre governo e Senado e Câmara, né, Executivo e Legislativo, mas também entre Executivo e Judiciário, aí, tentando amenizar um pouco essas discussões que obviamente acabam impactando bastante o cenário econômico e financeiro do país. Ontem, uma divulgação aí de pesquisa do Instituto da Atlas, o presidente Jair Bolsonaro aí tem a sua maior desaprovação em relação ao governo desde o início de seu mandato, mas em uma pesquisa aí eleitoral, pensando em 2022, ele empata
em pontos aí com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, olhando para o primeiro turno de eleições 2022, que a gente já fala há bastante tempo aqui que existe toda essa polarização Lula-Bolsonaro, e desde já a gente vê os impactos disso aí na economia e também no mercado financeiro. Continuando um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre os aspectos de economia, a perspectiva das instituições financeiras, das principais instituições financeiras consultadas aí, é de que a taxa Selic suba aí 1 ponto percentual na próxima semana. Lembrando, a partir de terça, nós temos aí dia 3 a reunião do Copom, e na quarta-feira temos a divulgação então da taxa Selic. Na última reunião já existia uma probabilidade de um aumento novamente de 0,75 pontos percentuais, e obviamente aí a possibilidade de apertar um pouco mais caso fosse necessário. Com as novas perspectivas de inflação, e também podemos olhar na segunda-feira com o boletim Focus um pouco mais dessa realidade, existe então essa possibilidade de a reunião do Copom, os diretores do Banco Central aí decidirem por aumentar um pouco acima da expectativa a Selic para os próximos meses, e o mercado como um todo já enxerga a Selic acima de 7% ao final desse ano, exceto se tivermos grandes mudanças. Ontem nós também falávamos aqui sobre as atas de reuniões do Banco Central Europeu que seriam divulgadas. Um dos pontos bem interessantes que vale a pena aí ficar de olho e deve movimentar o mercado de forma geral, também falando em inflação a nível mundial, é o debate em torno dessa estratégia para a meta da inflação. Na ata não houve grandes discussões, aí pelo que foi apresentado nas atas do Banco Central Europeu, em relação à recompra de títulos, estímulos econômicos ou manutenção da taxa de juros. Esses foram pontos aí bem tranquilos na discussão aí do Banco Central Europeu, mas as estratégias em torno aí da nova meta de inflação foram bastante discutidas e trazidas aí como complexas aí por boa parte aí dos membros do Banco Central Europeu. Obviamente a Europa como um todo também sofrendo com essa questão de inflação, com a inflação reprimida aí por conta do setor de serviços, que pode gerar um aumento maior de inflação ainda durante esse ano ou no ano que vem, com a retomada aí econômica e fim das medidas restritivas por conta da Covid-19. Isso tudo aí mexe bastante com o mercado e pode impactar o mercado financeiro brasileiro também. Um estudo do HSBC mostra aí que quase metade, cerca de 45% dos investidores de países emergentes, como é o caso do Brasil, tem mais de 5% aí do seu capital em dinheiro, né? Principalmente para se proteger de muitas oscilações, o que acontece comumente em mercados emergentes, e acredito que também um pouco aí como reserva de oportunidade, mas é um dado interessante aí, e muitas vezes, né, vemos novos investidores aí começando a aplicar sem uma reserva de emergência, e aqui a grande questão que mais da metade, ou quase a metade aí, tem 5% ou mais em dinheiro específico, não é nem mesmo ativos que são de alta liquidez, mas sim em dinheiro, buscando exatamente essa proteção. Dado interessante, e com certeza isso mexe bastante com o mercado, principalmente mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Então existe ainda muita oportunidade para captação dentro das instituições financeiras. O Banco Central brasileiro aí volta a olhar para a ideia do real digital, né? Inclusive, especialistas e o próprio Banco Central aí falam que o real digital teria uma boa aceitação, e volta a olhar para esse ponto não como uma substituição, mas como um complemento da moeda. Há algum tempo aí nós já falamos aí sobre a realidade do yuan digital, que já é realidade na China, o Brasil falando, outros países também falando em transformar as suas moedas em digital, e os Estados Unidos falando em dólar digital, um estudo do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que obviamente podem impactar bastante também as criptomoedas, mas aguardamos cenas dos próximos capítulos e com certeza a gente vai falar sobre isso aqui no nosso Morning Call. Notícia preocupante do âmbito econômico, né? O endividamento recorde das famílias e empresas no Brasil. Famílias, de modo geral, aí já têm comprometido cerca de 58,51% aí da sua renda em endividamento direto. Lembrando, né? Os estudos aí demonstrariam aí que não seria... seria ruim endividamento acima de 35%, 40%, mas já estamos em níveis bem acima disso, principalmente por conta da pandemia, o que mudou muito também a perspectiva de boa parte das famílias brasileiras. E esse endividamento recorde não é somente para as pessoas físicas, as
Empresas também subiu aí em relação a final de 2019 para esse período aí de 2021, subiu mais de 10 pontos percentuais a média de endividamento das empresas no Brasil também. As empresas não financeiras, elas já somam aí dívidas na casa de 61% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, né? A soma de todas as riquezas do país. Então, realmente é preocupante e, óbvio, aí precisamos de estímulos, precisamos aí que a economia continue girando para que essas contas sejam pagas e a gente volte a ter uma vida normal, mas são pontos aí de preocupação em relação à economia que vale a pena a gente ficar de olho também. Olhando um pouquinho para o mercado corporativo, a CMN, Conselho Monetário Nacional, desculpa, não comissão, né? Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo aí do Sistema Financeiro Nacional, avalia mudanças na contratação de correspondentes bancários, né? Principalmente para aquelas regiões onde tem pouca concentração bancária. Muitos desses motivos aí trazendo um pouco mais de digitalização para esses processos, até lembrando aí de diversos casos aí que tivemos de correspondentes aí sendo processados ou sendo cobrados por algumas atuações indevidas. Isso aí leva que o Conselho Monetário Nacional, que se reuniu ontem, inclusive, traga novas medidas aí que devem entrar em vigor já em fevereiro do ano que vem, 2022. Em entrevista ontem, o presidente do Grupo Pão de Açúcar, ele reforçou a questão da mudança do perfil de consumidor, lembrando, a gente já falou sobre isso aí ontem, mudança em relação ontem, não, antes de ontem, né, por conta aí da queda nas vendas do Carrefour e altas nas vendas do Grupo Assaí, né, que é o Grupo Atacarejo, a parte de atacadão e varejo, mudança exatamente nesse perfil do consumidor, aonde o próprio presidente do Grupo Pão de Açúcar diz que mercado caro é mercado morto, né, então mudança também nessa perspectiva que deve acontecer aí no Grupo Pão de Açúcar, que é dono da Rede Extra e também do Mercado Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar teve em média aí 12% aí de queda nas vendas brutas, né, em relação aí ao segundo trimestre de 2021. O Grupo Carrefour, teve aí 7%, então também mostrando aí essa diferença, principalmente com o consumidor indo buscar opções mais baratas. Ontem a Petrobras assinou aí o termo de venda da sua participação na Gaspetro, né? A Gaspetro aí é uma holding que tem aí a parte de distribuição de gás natural aí praticamente todo o Brasil. A Petrobras aí tem cerca de 51% aí de participação na Gaspetro. A ideia é vender a sua participação e agora ela aguarda aí a decisão do CAD e também dos sócios, né, confirmarem aí essa possibilidade. Lembrando que desde a época do governo Temer ali, desde o final de 2015 principalmente, nós temos aí já uma perspectiva aí de redução aí dos ativos, venda de ativos da Petrobras, para que a Petrobras faça caixa e se recupere aí de alguns problemas financeiros que teve no passado. Isso vem acontecendo aí desde a época do governo Temer. A BR Distribuidora anunciou aí pagamento de 554 milhões de reais em juros sobre capital próprio, então quem tem ações da BR Distribuidora fica de olho que vai pingar um dinheirinho na conta. Tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, mas o tempo é escasso. Hoje também vale a pena ficar de olho aí na divulgação de resultados do segundo trimestre, não semestre, desculpa, de Alpargatas, Usiminas, Banco Pan, Embraer, Irani Celulose e Paranapanema, que divulgam seus resultados aí no dia de hoje. Agora já são 6h19 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, onde nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. Fechamento das bolsas na Ásia, nós tivemos a China aí que oscilou bastante essa semana, voltando a cair 0,29%, fechando aí às 5h30 da manhã a 14.473 pontos. Ainda continuando a olhar principalmente aí para a Ásia, o Japão, que também já tem a sua bolsa fechada, caiu forte novamente, aí caindo 1,80%, a bolsa Nikkei no Japão, a 27.283 pontos. Olhando aí para o restante das bolsas mundiais, nós temos aí uma perspectiva de queda no dia de hoje, bastante oscilação, principalmente aí, por conta aí da divulgação de PIB. A Alemanha aí já registrou um crescimento no PIB, mas bem abaixo da expectativa. Isso acontece também
em outros países e outras divulgações aí também na zona do euro, o que acaba preocupando os investidores de forma geral. Nesse momento aí, olhando para mercados já abertos, nós temos o DAX na Alemanha caindo 0,86, o CAC na França caindo 0,15 e no Reino Unido, nesse momento, a bolsa cai 0,80%. Olhando para o pré-market também dos Estados Unidos, perspectiva de quedas, onde Dow Jones aí cai 0,30, S&P 500 cai 0,60 e Nasdaq caindo aí 1,11% aí também por conta aí de resultados inferiores ao esperado aí de algumas empresas listadas na Bolsa de Tecnologia norte-americana. Perspectiva aí de um fim de primeiro mês de segundo semestre, de um final de julho e um final da semana aí com bastante oscilação. Índice Ibovespa também deve acompanhar aí as bolsas internacionais, assim como aconteceu queda no dia de ontem. Devemos continuar nesse cenário. Óbvio, o mercado é soberano e qualquer notícia aí pode impactar positiva ou negativamente e trazer um novo cenário. Por isso que na segunda-feira, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui novamente para falar sobre o que aconteceu hoje e também dar um prognóstico para a próxima semana, que deve ter bastante movimentação também no cenário econômico por conta aí da divulgação da taxa Selic e também no âmbito político, onde nós voltamos aí com o fim do recesso parlamentar. Um bom final de semana, bons negócios e até na segunda-feira. Tchau, tchau.